O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. E São Paulo aqui, estamos no capítulo 3, a partir do versículo 3, e São Paulo aqui fala dos verdadeiros circuncidados. Os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus. Para que nós compreendamos esta leitura, nós temos que entrar aqui no contexto. Primeiro, apenas para que fique claro o que é a circuncisão. A circuncisão é uma mini cirurgia que se fazia nos meninos, cortando-lhe o prepúcio, para que ficasse um anel de carne no seu membro. Então ali significava uma aliança com Deus, de modo que todo judeu ele é circuncidado. É aquilo que hoje em dia se fala de cirurgia de fimose. Pois bem, ficava uma aliança na carne. Então eles eram circuncidados, eles tinham aquela aliança e eles se diziam devotos. E São Paulo vem então e diz: olha, vocês, a verdadeira circuncisão, ela acontece no coração, porque existia entre os cristãos convertidos um grupo chamado de judaizante, que dizia que os pagãos que se convertiam ao cristianismo, eles deveriam antes ser circuncidados e se submeter à lei judaica, para depois abraçar o cristianismo. E São Paulo diz: não precisa, porque aqueles que se entregam a Cristo, que têm a sua fé em Cristo, são os verdadeiros circuncidados. Mas existia então este grupo apegado a essas realidades exteriores, muito apegados aos ensinamentos dos fariseus. E aqui, meus santos, nós podemos dizer: nossa, esses fariseus mesmo, são horríveis, tão apegados apenas às práticas exteriores. Meus santos, eles se perderam, eles se perverteram, mas no princípio não foi assim. Quem são os fariseus? Qual é a origem do farisaísmo? Os fariseus, o termo significa separado, eram os puros, isto é, eram aqueles que queriam devotar a sua vida totalmente a Deus. Os fariseus, na sua origem, eram muito bons, eram muito santos. Se vocês pegarem lá o livro dos Macabeus,
quando fala daquela perseguição do rei pagão, começa com Antíoco Epífanes, que quer que os judeus abracem as práticas pagãs, que querem que os judeus comam carne de porco, que não circuncidem os seus filhos, que eles adorem divindades pagãs. Se vocês pegarem lá, lembra daquela história que eu falo a vocês, que eu acho muito bonita lá, de 2 Macabeus, capítulo 7, da mãe com os seus 7 filhos que morrem, mas não abandonam a sua religião? Pois bem, os fariseus começam ali, só para que vocês tenham uma ideia da beleza, hein? 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 41. O rei pagão, decretou a unidade nacional dos seus súditos. Todos deveriam ter a mesma religião, todos deveriam fazer as mesmas coisas. Se vocês, não há como ouvir esse texto e não fazer uma comparação com o tempo atual, que todos devem aceitar o aborto, todos devem aceitar a ideologia que diz que menino, se quiser, que os pais devem ensinar ao filho que se ele é menino, ele pode ser menina, e se ela é menina, ela pode ser menino, sem nenhum problema. Todos devem aceitar as práticas homossexuais como normais, não são pecado, não tem problema. Esta de querer colocar goela abaixo nos cristãos, realidades que são contrárias. Todos podem ter, sim, sexo fora do casamento, não há problema. O aborto, a mulher é dona do seu corpo e ela pode fazer o que ela quiser. Então, nós estamos vivendo hoje em dia, de alguma maneira, essa realidade pela que os macabeus passaram. Isto é, quando o Estado, o Império, no caso o Império, quer colocar as suas leis e os seus valores para todos. Então isso aconteceu lá, mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, com os macabeus. Então o rei decretou a unidade nacional para todos os súditos. Todas as nações deveriam acatar a ordem do rei, e até muitos israelitas adotaram a religião oficial. Muitos israelitas abandonaram a sua religião e aceitaram a religião nacional. Ofereceram sacrifícios aos ídolos, profanaram o sábado. O rei enviou mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá, com ordens escritas para adotar a legislação estrangeira. Proibia de oferecer sacrifício no santuário, libações, guardar os sábados e as festas litúrgicas. Mandou construir altares, templos e capelas idolátricas, sacrificando porcos e animais imundos, e tinham de deixar incircuncisos os meninos não poderiam ser circuncidados, segundo a ordem do rei, e deveriam profanar a si mesmos com todo tipo de impureza e abominações. Diz aqui no versículo 52 do capítulo 1 de 1 Macabeus: muitos dentre o povo muitos aderiram, aceitaram aquilo, entraram na mentalidade pagã. Mas também aqueles que se recusaram, diz que muitas mães que circuncidavam seus filhos eram mortas com seus filhos nos braços. Versículo 60. E as crianças seguradas no colo, e matavam também os seus familiares, aqueles que circuncidavam os meninos. E diz: mas houve muitos israelitas que resistiram e que lutaram. Pois bem, os fariseus começaram aqui. São esses muitos israelitas que disseram: nós preferimos morrer a aceitar os decretos dos pagãos. Percebe, meus santos, que começar bem é fácil, continuar bem e terminar bem
aí é diferente. Será salvo quem perseverar até o fim. Não pense você que o diabo não é astuto. Ele vai tentar uns de uma maneira e outros de uma outra maneira. Então não conseguiu ganhar alguns abraçando o paganismo, tentou ganhar outros em fazê-los pensar que eles eram santos, eles eram justos, simplesmente pelas práticas da lei. Qual é aqui a briga de São Paulo, que era fariseu? São Paulo era um fariseu, e São Paulo diz: mas tudo isso, sem Cristo, sem amor a Cristo, nada disso vale. Não tem prática exterior. Ah, padre, eu rezo o texto todos os dias, eu vou à missa muito frequentemente, eu rezo novenas. Ótimo, tudo isso é maravilhoso, e tudo isso tem mudado a sua vida, e tem feito você amar Jesus e amar os irmãos? Tem feito de você uma pessoa melhor? Isto é, tem feito de você uma pessoa parecida com Jesus, misericordioso, que perdoa, que procura exercitar as virtudes, a paciência, a generosidade? Isso tem transformado você? Ou você apenas acha que essas realidades exteriores, por si mesmas, salvarão você? Não salvarão. Assim como a circuncisão não salvaria apenas, a observância do sábado não salvaria apenas, a participação nos sacrifícios do templo não salvaria apenas. Então, a realidade da transformação interior que nos vem do nosso conhecimento de Cristo. Lembre-se que na Sagrada Escritura, a palavra conhecimento, ela significa intimidade, né? Até diz a Sagrada Escritura: a Virgem Maria não conhecia homem algum, para dizer que não tinha intimidade sexual, porque a palavra conhecimento significa tudo isso. Então, ouça agora novamente essa passagem, a primeira leitura, a partir deste contexto. São Paulo então diz: irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito, pomos nossa glória em Cristo Jesus, e não pomos a confiança na carne, nas obras exteriores. Aliás, também eu poderia colocar minha confiança na carne, pois se alguém pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, em relação à lei, fariseu, pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus, quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível, isto é, nunca deixei de observar nenhuma prescrição externa. Mas se ele se apegasse a isso com orgulho, isso seria vanglória. Mas ele diz o quê? Mas essas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo, meu Senhor. Diante da vantagem de amar a Cristo, por Ele dou tudo como perdido e considero como lixo, contanto que eu ganhe Cristo e esteja unido a Ele. Diz aqui uma outra tradução aqui da Bíblia do Peregrino, e vai à frente: conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, configurar-me com a sua morte, para ver se alcanço a ressurreição. Unir-me a Jesus, isto é, estar unido, ter sentimentos semelhantes ao de Jesus. Lembra? Tende em vós os mesmos sentimentos, ter um coração semelhante ao de Jesus, porque senão você tem as práticas externas,
mas o seu coração é mau, o seu coração é rancoroso, o seu coração é ingrato, o seu coração é invejoso, o seu coração é apegado às realidades humanas, o seu coração é insubordinado, isto é, você não quer mudar de mentalidade, você quer fazer as coisas, você está disposto, você observa algumas práticas, você vai à missa aos domingos, você devolve o dízimo, você reza o terço, você faz a quaresma de São Miguel, mas mudar aquilo que de verdade Deus tem pedido no seu coração, você não muda, porque a sua cabeça, você não está disposto a ter tudo o mais como lixo para estar unido a Jesus, para estar unida a Jesus. Então aqui nós poderíamos dar um passo e ver um outro aspecto, ver uma outra aplicação disso. São Paulo diz, tudo isso que era vantagem para mim, aqui nós vamos fazer uma outra aplicação. A primeira foi do orgulho, da vaidade, com relação às realidades exteriores, e que eu penso que por isso eu sou justo, eu sou santo, sem mudar de mentalidade, sem mudar de coração. Mas nós poderíamos fazer uma outra aplicação. São Paulo diz, tudo isso que era vantagem para mim, eu renunciei, porque o que eu quero é estar unido a Cristo. Então às vezes, existem realidades que são importantes para você, que são caras para você, e que você não está disposto, não está disposta a considerar como lixo, como perda, para estar unida, para estar unido a Cristo. O que é que na sua vida tem ocupado de alguma maneira um lugar que não lhe é devido? O que é para você importante? Talvez importante para você sejam os seus amigos. Você vai à missa, você reza, mas você tem amizades que você sabe que sempre colocam você à beira do abismo. Você não tem pecado, mas aquelas amizades são uma ocasião próxima de pecado, e você percebe que Deus pede no seu coração que você considere aquilo como lixo, como perda, que quem ama mais seu pai e sua mãe mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Então Jesus pede isso, você percebe, mas você ainda não tem um coração sábio que diz, é verdade, Senhor, tudo aquilo que coloca em risco o meu conhecimento de Ti, tudo aquilo que põe em risco a minha união contigo é lixo. Então o meu emprego, a minha beleza, os meus amigos, se isto coloca em risco a minha comunhão contigo, isso deve ser tido como lixo. Os meus amigos, o meu emprego, a minha beleza, a minha saúde. Percebe? Quando você relativiza tudo mais, absoluto é Cristo. Percebe que isso você precisa ter uma grande sabedoria. Quando os cristãos, quando os macabeus, vamos voltar lá para os macabeus, para os fariseus na sua origem, quando eles se colocaram contra o rei Antíoco Epífanes, eles tiveram que fugir para as montanhas, deixando todas as suas posses. Eles perderam tudo, eles perderam os bens, eles perderam até a influência, porque eram pessoas, quando vocês veem lá, Judas Macabeu, e o ancião anterior, que aqui não está me vindo à mente o nome do primeiro que iniciou, ele era um homem conceituado, e ele teria muitas benécias, muitas facilidades, se ele aderisse àquela lei, mas ele deu como perda todo o dinheiro, todo o conforto que ele teria, porque o que ele queria era guardar as leis de Deus. Então, meus santos, se nós não pedirmos a nosso Senhor que Ele coloque em nós esta certeza, isto é,
tudo mais que coloca em risco a minha amizade com Deus, a minha comunhão com Deus, o meu estado de graça, é lixo. Padre, mas olha, eu acho que eu vou dar aqui um exemplo, eu acho que eu vou ligar as trompas, porque eu não aguento mais regular a minha vida sexual, que fica muito difícil, e eu não quero mais filhos, então eu vou desobedecer a Deus, eu vou desobedecer os ensinamentos de Deus por meio da igreja, e eu vou ligar as trompas. Quer dizer então, que você prefere o conforto da sua vida a sua comunhão com Deus. Você vai fazer algo que você sabe que é contrário à vontade da igreja de Deus aqui na terra. Ah, padre, mas eu vou usar então pílula anticoncepcional, o meu marido vai usar então camisinha para evitar filhos. Então você, para evitar um desconforto, uma dificuldade financeira na sua família, que talvez venha, se talvez vier um outro filho, tantos talvez, né? Se talvez vier um outro filho, que você vai se preferir a si mesma, a sua comunhão, unidade, intimidade com Deus. Então você não dará essa alegria a nosso Senhor, como diz a palavra, haverá mais alegria no céu por um pecador que se converte, haverá alegria entre os anjos de Deus por aquele que diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mesmo que para isso venha com prejuízo de mim mesmo, de mim mesma. Percebe aqui, meus santos, eu coloquei um exemplo bem chatinho, mas para que fique bem claro o que? Se nós não estivermos dispostos a ter tudo mais como lixo, riqueza é Jesus e a sua vontade, riqueza é o céu, riqueza é estar debaixo das leis de Deus, o resto é lixo. Se você não estiver muito firme nisso, com facilidade o diabo vai ter um gancho para pegar a sua alma. Para terminar, no livro da sabedoria, no capítulo 7, versículo 7, nos mostra essa riqueza quando você prefere Deus. Você poderia até mesmo escrever num papel, grudar na geladeira, no espelho do banheiro do seu quarto, na porta do seu quarto, na cabeceira da sua cama e aos pés do crucifixo na sua casa. Preferi a Cristo a todas as coisas. Eu preciso preferir Cristo a qualquer coisa. Ele deve estar em primeiro lugar. Tudo mais é lixo. Cristo é a minha riqueza. Pois bem, sabedoria, livro da sabedoria, capítulo 7, versículo 7. Por isso, supliquei e foi-me dada a prudência. Invoquei e veio a mim o espírito de sabedoria. Eu a preferi, sabedoria aqui é uma imagem de Deus. Eu a preferi aqui aos cetros e tronos. Em comparação à sabedoria, eu tive como nada a riqueza. A sabedoria aqui, tradicionalmente, ela é comparada ao Espírito Santo ou a Jesus. Nós temos até uma igreja de Santa Sofia, Santa Sabedoria, é Jesus. Então você pode ver aqui Deus. Então eu a preferi Deus aos cetros e tronos. Em comparação a Deus, tive como nada a riqueza. Não equiparei a Deus a pedra mais preciosa, pois a seu lado todo ouro é como areia. Eu amei mais do que a saúde e a beleza. Repara quanta sabedoria para o mundo atual, que valoriza tanto a riqueza, a saúde e a beleza. E diz aqui: eu preferi Deus, a riqueza, a saúde e a beleza. Diante de Deus, se isso me afasta de Deus, se isso coloca em risco a minha intimidade com Deus, a riqueza,
a beleza e a saúde são um lixo, são como nada, são uma perda para mim. E vocês podem depois seguir esse capítulo 7 do livro da sabedoria. Então, meus santos, mas é claro, vamos terminar. É claro, meus santos, que eu não estou falando de uma sabedoria humana. Eu não estou falando de uma realidade que se aprende matematicamente. Estou falando de uma realidade que se aprende de joelhos. Estou falando que é uma realidade que se aprende a partir de uma luz que vem do alto. Estou falando de uma realidade que se aprende quando você abre o seu coração e diz: Senhor, ensina-me, ilumina-me, dá-me, Senhor, esta compreensão e esta sabedoria para que eu prefira a Ti, a todas as coisas, que eu prefira a amizade contigo a todas as coisas, que eu prefira o estado de graça a todas as coisas, que eu prefira, Senhor, o conhecimento de Ti, a amizade contigo, a qualquer outra realidade que queira tomar lugar no meu coração. Que Deus, meus santos, por intercessão da Virgem Maria, perfeitíssimo exemplo desta escolha, ela escolheu a melhor parte, que por intercessão de Nossa Senhora, Deus nos conceda a todos nós esta graça. E nós, sinceramente, não apenas agora nesta missa, mas constantemente, supliquemos a Deus que derrame abundantemente esta sabedoria nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.